A prancheta tá valendo um dinheirão, você viu? Olha, entrou a vinheta do Finanças também. Olha só, eu acho que o Grêmio volta para o sistema com linha de 4, porque volta a ter um centroavante. E com isso o Cristaldo, que vinha jogando um 3-4-2-1, o Cristaldo vinha jogando na função de falso centroavante, ele voltava e os dois pontas se infiltravam, fossem o Pavon e o Soteldo, o Cristaldo volta para a função dele. O Marinho, como é que fala o nome do centroavante dinamarquês do Grêmio? O Bright White. White. Ele falou que é Braithwaite, mas que ele gosta do dialeto brasileiro. Então, então a gente fala assim: quando o Grêmio branco, como jogou contra o Cuiabá, é Bright White. Quando o meio-campo não cria e ele fica lá na frente esperando a bola chegar, é Bright White. Entendeu? Tinha que vir o trocadilho. O que significa que haver um espelhamento de sistema, porque o Grêmio também vai jogar no 4-2-3-1, o Fluminense também vai jogar no 4-2-3-1. O Alexander está ganhando a posição, né? Então ele joga junto com o André e vai fazer uma linha de 4 com um grande duelo do Thiago Silva com o Braithwaite, ou Bright White, como a gente quiser dizer, porque ele falou que a gente pode dizer do jeito que a gente quiser. Vai ficar muito, muito, muito parecido o sistema. Acho que o Grêmio, em Porto Alegre, tem uma vantagem, mas não vai ser um jogo simples, nem para o Grêmio, nem para o Fluminense, nem para o Atlético, que joga lá em Buenos Aires contra o São Paulo. E acho que o Atlético vai jogar, eu vou tirar o azul daqui, para usar o vermelho, que vai dar mais visibilidade. Eu acho que o Atlético vai jogar com uma dupla de ataque sem centroavante. Não tem confirmação do Milito, mas é o que eu acredito que vai acontecer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai devolver o Zaratio para o lado esquerdo e vai jogar com um time que jogou contra o Cruzeiro com duas mudanças. Vamos lá. Saravia, Batalha, Júnior Alonso e Arana. No meio campo, defendendo, Scarpa, Otávio, Fausto Vera e Zaratio no lugar do Alan Franco e o Bernard no lugar do Cadu, que começou contra o Cruzeiro. Aí ele faz uma dupla, Paulinho e Bernard na frente, livres, circulando, com absoluta liberdade. O Zaratio fecha o lado esquerdo. O que acontece quando tem a bola? O Zaratio se enfia como meia, na direita, quem dá amplitude é o Scarpa, e na esquerda é o Arana. E ele faz saída de 3 com Saravia, com Batalha e com o Júnior Alonso, que com a bola vira quase lateral esquerdo defensivo para o Arana ser um ponto esquerda. Quando perde a bola, volta o Arana. O São Lourenço perdeu jogadores na janela do meio do ano, como o Riai, que saiu do São Lourenço e veio para o Palmeiras, e como o Bareiro, que saiu da lista de inscritos do São Lourenço também. O São Lourenço está em crise, não ganha 4 jogos, 24º colocado do campeonato, o Atlético é favorito, mesmo jogando em Buenos Aires. Perfeito. Bom, PVC, vamos seguir dentro de campo, seguir falando de Libertadores, porque na quarta-feira, a popular amanhã, nós temos o duelo entre Botafogo e Palmeiras, no Newton Santos, no Rio de Janeiro. E nós temos a expectativa que o Estevão e o Mike, eles sejam relacionados, possam voltar aí ao time do Abel Ferreira. Qual a relevância, eu imagino que gigantesca, desses dois jogadores de volta à disposição do técnico português, PVC? E eu acho que os dois vão para o jogo. Eu acho que os dois vão para o jogo como titulares, mas não tem como ter garantia disso agora, até porque o Palmeiras não divulga a lista de jogadores relacionados. O Palmeiras viaja hoje à tarde, a Leila Pereira viaja para o Rio de Janeiro, mas ela não vai para o jogo. Ela vai para o hotel, mas não vai para o jogo, como foi no jogo passado. Amanhã a gente detalha um pouco isso mais. Se jogarem Estevão e Mike, se acontecer de jogarem os dois,
No final da semana passada, a informação é que os dois estavam liberados pelo departamento médico, mas foram guardados para o jogo da Libertadores. Nesse caso, o Mike joga como ala e o Estevão joga numa linha junto com o Rafael Veiga, ou junto com o Felipe Anderson, e o Veiga na mesma linha do Aníbal Moreno. Vamos ver como é que vai acontecer isso. A escalação a gente vai esperar até amanhã para ter convicção. O Botafogo também tem problemas físicos, né, como o Júnior Santos, como o Eduardo. O Tiquinho vem ficando fora por lesão. Vamos ver como é que vai ser o noticiário hoje à tarde para saber quem é que o Arthur Jorge pode escalar. Na história da Libertadores, houve 3 confrontos entre Palmeiras e Botafogo, todos na edição de 73. O Palmeiras ganhou em São Paulo 3-2, o Botafogo ganhou no Rio 2-0, e isso forçou um jogo extra, num grupo que tinha também Nacional de Montevidéu e Peñarol. O jogo extra foi no Maracanã, o Botafogo jogava pelo empate e ganhou por 2-1. Luiz Pereira contra, o Ademir da Guia empatou o jogo para o Palmeiras. Aí o Ademir da Guia fez 2-1 para o Palmeiras, mas o árbitro viu um toque de mão que, na opinião do Palmeiras na época, não existiu. Se você procurar essa imagem no YouTube, tem imagem do canal 100, que a gente não pode exibir por contrato, mas se você procurar no YouTube, vai achar lá. Não parece gol de mão. No lance seguinte, o Jairzinho marcou no passe do Fischer e o Botafogo venceu por 2-1 e se classificou. Eliminou o Palmeiras na fase de grupos da edição de 73 da Libertadores. Então é o seguinte, PVC, desde 1973 que Botafogo e Palmeiras dá problema de arbitragem. Essa é a real. Da polêmica desde 1973, ou antes. Tem antes ainda, PVC? Deve ter antes. Antes disso, em 69, eles decidiram pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Robertão, hoje unificado ao Brasileirão. O Palmeiras ganhou por 3-1, mas não teve problema de arbitragem. Também não teve problema de arbitragem na final do Brasileiro 72, 0-0. Também não teve problema de arbitragem. Mas teve nesse jogo a discussão se foi com a mão ou se não foi com a mão. Vai lá e olha, Marinho, no YouTube, se você puser Palmeiras Fogo 2, Palmeiras 1, 1973, vem a imagem do canal 100, dá para ver os melhores momentos. Você vai me dizer amanhã se foi com a mão ou se não foi com a mão. Perfeito, PVC. Fechado. Vou procurar sim. Deixa eu colocar na tela o Samir Carvalho para puxar o nosso próximo assunto aqui na reta final já do de primeira de hoje, que é o Corinthians. O Corinthians atrás de Carlos Vinícius, o centroavante do Fulham. Samir, bom dia para ti. O que tu pode nos contar de novidade desse interesse do Corinthians? Avançou ou não avançou em busca do rapaz para colocar a bola na rede, meu querido? Bom dia, boa tarde, né, Marinho, PVC, aqui nos acompanhando de primeira. Boa tarde por 4 minutos, Samir. Samir, boa tarde por 4 minutos, tu quer me derrubar, para mim é bom dia ainda, né? Por favor. O fato do Corinthians estar na zona do rebaixamento, eu senti que agora eu fico por último, entendeu? Tô torcendo pro Corinthians subir na tabela para eu chegar mais cedo. Em relação ao Carlos Vinícius, o Corinthians já sabe o valor, né, que precisa pagar se for querer contratar o jogador, né? O Bruno Andrade trouxe a informação ontem, né, que o Fulham está pedindo entre 3 e 4 milhões, né, de euros. E a informação que eu tenho, que eu avancei, acreditem nisso, o Corinthians não sabe se quer o Carlos Vinícius. Lembra do Balotelli? Se negociou 2 meses, a discussão era contratava ou não contratava, tudo bem, virou muita polêmica, mas o Corinthians desistiu por conta de uma pressão das redes sociais e recuou no Balotelli. É a diretoria mais indecisa que existe. O Corinthians foi lá, consultou, e agora sabe o valor, e agora já não sabe mais se quer o jogador. Não sei, será que pode ser ele? Né, tal. Começaram a consultar outros nomes. E aquilo que a gente fala, né? O tempo está passando e o Corinthians pode acabar ficando aí sem nenhum reforço, viu, Marinho? Então, avançando na história, o Corinthians está indeciso, não sabe se vai fazer proposta para o Carlos Vinícius, meu caro Marinho. Então, o presidente não é mais Augusto. Ô, PVC. Quem, PVC? O presidente é Augusto. Augusto das redes sociais. Nossa.
Ô PVC, você tá decidido se o Carlos Vinícius é um bom reforço ou tá que nem o Corinthians, não sei se vou se fico? Eu não acho bom reforço. Eu não acho que ele é um bom centroavante, mas ele não é um grande artilheiro. Ele não é um jogador de fazer 14, 15 gols, 20 gols numa temporada. Então você corre muito risco, e eu acho que o risco, o Augusto Melo está com o mesmo receio de contratar um centroavante como contratou o Pedro Raul, que custa 25 milhões de reais e depois de 6 meses não joga. Você tem um centroavante que tem uma operação de vesícula e o reserva dele, que é caríssimo, não joga. Aí você coloca o Giovani, que não é centroavante, para jogar como centroavante. E hoje tem o agravante, porque o Romero, que também poderia jogar como centroavante, mas joga como ponta, também não joga. Né? E não joga o Pedro Raul. E com tudo isso não joga o Pedro Raul. E o Pedro Raul custou 5 milhões de dólares, ou seja, 25 milhões de reais. Eu tenho a escalação, PVC. O Pedro Raul vai pro jogo, hein? Vai pro jogo? Então, menos mal. Vai. Menos vai pro Até, jogo. até por isso que você falou também, né? Não tem, não tem muita opção, né? Não tem muita opção sem o Romero, sem o Yuri Alberto, como você disse. Hugo Souza no gol, os 3 zagueiros, ele vai poupar o André Ramalho, Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique. Nas alas, Mateuzinho e Bidu. Na verdade, né, quem participou do treino, as fontes que me contaram, me disseram até para ajudar na prancheta do PVC, vai ser um 3-4-3. Então, o tripé de zagueiros que eu falei, depois vem a linha de 4. Mateuzinho, Ranielli, Charles e Bidu. E depois vem 3 atacantes. Giovani, Pedro Raul e Thales Magno. Esse é o time que vai iniciar a partida para o jogo de hoje, PVC e Marinho. O que tu me dizes, PVC, de Corinthians e Red Bull Bragantino hoje? Eu acho o Corinthians favorito, porque o Bragantino não está bem. O Bragantino tentou uma formação com muita velocidade na frente, jogou um bom primeiro tempo, fez um gol de contra-ataque com o Elinho. Ele testou o Henry Mosqueira, ele usou o Henry Mosqueira como centroavante. O Mosqueira não é centroavante. Hoje provavelmente vai jogar o Sacha. E o Mosqueira, se jogar, vai para o lado esquerdo, que é a posição dele. O maior jogo do Mosqueira até hoje foi aquele Bragantino 4, Flamengo 0 do ano passado, que ele acabou com o jogo. Aí logo depois ele teve uma lesão e ficou fora por 3 meses. Quando voltou, não voltou no mesmo nível, mas é muito bom jogador. Mas não é centroavante. Então, ou joga o Vitinho ou joga o Mosqueira pelo lado esquerdo. E o Sacha joga de centroavante. Só que vai jogar em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade que tem o Botafogo como parceiro comercial também, mas é uma cidade muito corintiana. Então, o Corinthians vai jogar em casa, fora de casa. O problema é que o gramado do Santa Cruz não é um gramado tão bom quanto o gramado de Bragança Paulista. Mas o Bragantino não pode jogar na sua casa, vai jogar em Ribeirão Preto. Então, isso tudo facilita para o Corinthians, para ter pelo menos um empate e decidir na semana que vem. Acho que o Corinthians tem boa chance de se classificar na Copa Sul-Americana. E aí, só para fazer a conta aqui, ele muda, em relação ao jogo passado, ele muda Mateuzinho, em relação ao time que começou sábado passado, né? Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Kaká, Bidu, Matheus Bidu, Charles, Thales Magno e Pedro Raul. Ele muda 8 jogadores. Ô Samir, como é que o Corinthians está enxergando a Sul-Americana em meio a essa situação de ter que sair da zona de rebaixamento? É uma competição que entra como? Assim, é um estorvo, como o PVC falou da Copa do Brasil esses tempos, a Sul-Americana para o Corinthians? É o famoso vamos ver no que dá, entendeu? O Corinthians está priorizando o Campeonato Brasileiro e tanto que está poupando, né, alguns jogadores. André Ramalho é super titular e na cabeça, né, do Ramon já deu para entender que o Fagner é o titular, já que eles priorizam o Campeonato Brasileiro. Então é ir tocando, empurrando, né, até a espera de reforços e vendo o que vai dar a Sul-Americana. Sobre a escalação, né, o que uma fonte me disse é que quando os alas subirem para o ataque, né, os 2 atacantes de beirado, o Thales e o Giovani, vão fechar por dentro para se juntar com o Pedro Raul e as ultrapassagens aí do Bidu
e do Mateuzinho, só para completar aí a prancheta do PVC. Eu estou já intrometendo nela. Dizer era muito Antônio Conte, que eu falo que é a sanfona, Samir. Eu prefiro chamar de 3-4-2-1, mesmo que seja um detalhe só. Porque quando você ataca num 3-4, os pontas viram meias. Quando você perde, você faz a sanfona na transição defensiva. Então, os teus meias, Giovani e Thales Magno, abrem para fechar o lado do campo. E aí faz uma linha de 4. Giovani, Charles, Ranieri e Thales Magno. E uma linha de 5 atrás. Mateuzinho, Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Então, é um 3-4-2-1 que vira 5-4-1. Ou um 3-4-3 que vira 5-4-1. Quem fazia muito isso, com muito sucesso, foi o Antônio Conte. Principalmente com sucesso no Chelsea, campeão inglês de 17. E o Ramon Dias copiou... 9:30 da noite é o jogo. Diga, Samir. E o Ramon Dias copiou, Marinho, perguntando para ele, disse, Conte. Aí ele falou a tática para ele. Justo. Isso é verdade. O Antônio Conte é um cara que sabe enumerar seus jogadores, afinal ele vai contando, né? 9:30 da noite, hoje tem Red Bull, Bragantino e Corinthians, Copa Sul-Americana. Senhores, eu tenho que me despedir de vocês, porque nós estouramos um pouquinho o tempo, porque tivemos um atrasinho no começo ali, mas eu queria, antes de mais nada, usar esses momentos finais para agradecer, porque amanhã a Domitila Becker, a querida Domi, volta ao De Primeira, e eu passo o bastão para ela. Agora a mamãe Domi, que está de volta para curtir o programa com todos vocês, para comandar o programa, para acompanhar o PVC, o Hernan, o Samir, e essa enxurrada de trocadilhos que a gente vê diariamente por aqui. Muito obrigado mesmo pela parceria nesse 1 mês e um pouquinho que eu estive aqui com vocês, mas eu prometo aparecer qualquer hora dessas, voltar aqui com algum trocadilho e as informações sempre dos clubes aqui do Rio Grande do Sul. Valeu, viu, PVC? Valeu, Samir. Muito obrigado pela parceria todos esses dias. Voltará em breve também. Um abraço a... Muito bom. Parabéns. Estamos... Muito obrigado. Valeu, estamos de volta sempre que possível. Valeu a todos vocês que estiveram conosco. Não vou me alongar, porque se deixar por mim, eu vou falando e não acabo de primeira nunca. Então, muito obrigado a todos vocês pelos likes, pelas mensagens, pela parceria nesse tempo todo. Amanhã, 11 da manhã, Domitila Becker está de volta aqui no De Primeira com este grande elenco aqui do canal do All Sport no YouTube. Tchau!